Que bom que Deus nos concede esse privilégio, essa graça de nós estarmos juntos, de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso último encontro eu falei sobre a heresia que é a doutrina do livre-arbítrio do homem. O homem não tem livre-arbítrio. Isso é uma afronta à soberania divina. Quando você diz que o homem que aceita Jesus, você está afrontando a soberania de Deus. Eu quero hoje mostrar umas coisas interessantes. Quando Paulo escreveu a sua epístola à igreja de Tessalônica, você pode abrir a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Preste atenção no que o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer à igreja. Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Bom, aqui está a verdade. Deus nos escolheu para a salvação desde o princípio. A pergunta é: que princípio foi esse? Que princípio foi esse? Desde a eternidade. Quando Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Deus primeiro nos criou como seres espirituais. Por um breve período de tempo, nós estamos num corpo de carne, revestido de carne, mas quando chegar o dia da nossa morte física, o que é que a Bíblia diz? O que é que Salomão diz? O corpo volta ao pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Está escrito. Só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Primeiro Ele nos criou a sua imagem e semelhança como seres espirituais. Então, a nossa escolha, a nossa eleição foi feita desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo. Você lembra Efésios capítulo 1, versículo 4? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele faz uma revelação tremenda desse mistério. Ele diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, marque na tua Bíblia, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz, que foi Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha, creia nisso, foi Deus que com o seu poder nos salvou, nos chamou com santa vocação. O que Paulo está dizendo é, não segundo os nossos jejuns, não segundo os nossos sacrifícios, não segundo o nosso querer, não segundo o homem exercer livre-arbítrio, mas conforme a sua própria determinação e graça. Quer dizer que aquilo que Deus fez na minha vida, na tua vida, se você é um salvo, se você é um crente, se você é um cristão, foi nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que Ele mesmo havia determinado. Ele determinou e Ele cumpriu. Deus já havia determinado nos salvar graciosamente, pelo seu poder, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo. E agora, essa determinação que Deus fez graciosamente, nos é dada em Cristo Jesus, ou seja, ela se manifesta através de Cristo. Tudo absolutamente determinado por Deus. Quando um predestinado é chamado por Deus, ele ouve a sua voz e o segue. Essa é a verdade da Bíblia. Deus não se surpreende. Você pensa que Deus se surpreende quando uma pessoa se converte? Oh, que coisa, venham ver anjos, eu nunca imaginava, a Mariazinha dos Anjos Pereira se converteu. Ai, que surpresa, nunca pensei numa coisa dessa, porque a maioria das pessoas pensa que é isso. Não, Deus já sabia que seria assim, porque foi Ele mesmo quem escolheu aquela pessoa e predestinou. Então, a verdade revelada a Paulo nos mostra o quê? Que a salvação, a minha, a tua, foi outorgada por Deus desde antes da fundação do mundo. Você vê que o apóstolo não tem nenhuma dúvida. Quando ele escreve a epístola a Tito, Tito capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então isso aqui mostra que é um verdadeiro absurdo o que a maioria das igrejas tem passado para o povo de Deus. De que Deus só salva
aqueles que aceitam Jesus. Tem pastor como Silas Malafaia que diz assim, não, predestinação é quando aceita Jesus. Quando aceita Jesus, está predestinado. Silas, deixa de ser burro. A palavra predestinação já diz pré-destino. Deus te deu um destino prévio. Não é depois que aceita Jesus. Aí não seria predestinação, aí seria pós-destinação. Mas você engana as pessoas, porque a maioria das pessoas que te ouvem não tem conhecimento de Bíblia, não conhece a verdade e diz amém para tudo que você fala. Você chega numa televisão e você diz, se você mandar R$1.000, Deus tem uma bênção especial reservada para você, e um monte de gente manda, e você fica milionário, você cria um império religioso das trevas, mas você está enganando as pessoas. A verdade é essa aqui, que eu estou mostrando. Porque se fosse dessa maneira que o Silas ensina, em vez de Deus eleger as pessoas, as pessoas é que elegeriam Deus. Então, por esse raciocínio fraudulento, Deus só escolhe aqueles que o escolham primeiro. Isso é um absurdo. Porque, segundo os adeptos do livre-arbítrio, o homem tem direito de escolher Deus. Agora, Deus não tem o direito de escolher o homem. Não é uma barbaridade? Tudo contrário à verdade sagrada, irmãos. Tudo contrário à Bíblia. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, só que esta escolha foi feita antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Nós temos que crer nessa verdade sagrada. Não podemos negar a verdade de Deus. Aí você diz assim, pastor, mas lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, é que Deus sabia quem iria aceitar Jesus por livre-arbítrio. Olha, quem não tem a revelação da graça de Deus, quem não tem a revelação da nossa pré-existência com Deus, de que há neste mundo duas descendências, os filhos de Deus e os filhos do diabo, os vasos de honra e os vasos de desonra. Quem não tem o conhecimento de que antes da fundação do mundo, Deus nos amou, Deus nos predestinou para a salvação, aí se agarram a essa expressão que Pedro usou, como se Pedro quisesse dizer, aqueles a quem Deus sabia que aceitariam Jesus, a esses Deus elegeu. Mas não é nada disso. Essa palavra presciência, no texto grego original, é prognosis, que significa o quê? Determinação. Ou seja, Pedro está dizendo, eleitos segundo a predeterminação de Deus, a determinação de Deus. Você lembra quando Pedro faz aquele famoso discurso do dia de Pentecostes? Vamos conferir isso na Bíblia. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 2. Vamos ler o versículo 22 e o 23. Pedro diz assim, varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Inico. Você sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que Jesus foi entregue na mão daquelas pessoas, porque Deus havia determinado que seria assim. Estava tudo determinado, estava tudo profetizado. Como é que Jesus morreria, que ele seria traído por 30 moedas de prata, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Tudo nos mínimos detalhes. Então Pedro não está dizendo aqui que Deus sabia que eles iriam prender Jesus e iam matá-lo, mas que tudo aquilo havia acontecido porque o homem decidiu. Não, Pedro está dizendo o contrário. Tudo isso aconteceu porque Deus havia determinado soberanamente que teria que acontecer dessa forma. Então a gente vê que Deus tem presciência daquilo que ele determinou. Daquilo que ele determinou. Aqui no capítulo 4 de Atos, vira um pouquinho a página da tua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Olha o que ele diz. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito
predeterminaram. A morte de Jesus não foi porque Deus sabia, mas porque Deus determinou. Está aqui na Bíblia, no português claro. A tua salvação, a minha salvação, não foi porque Deus sabia que você ia fazer isso, ou ia fazer aquilo, porque ia usar livre-arbítrio, porque ia aceitar Jesus, porque a tua mãe ia orar para você ser salvo. Não, Senhor. A tua salvação foi porque Deus havia determinado, desde o princípio, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, que você seria salvo, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Veja, tudo feito soberanamente por Deus, Paulo diz, segundo o beneplácito da sua vontade, conforme o determinado desígnio e presciência de Deus. Aí eu pergunto, onde entra o livre-arbítrio aqui na verdade da Bíblia? Me mostra onde entra. Não entra. Livre-arbítrio é maldição, é ensinos de demônios, é uma tradição maldita que está estabelecida dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Livre-arbítrio é uma altivez, é um sofisma e, acima de tudo, uma ofensa à soberania de Deus. O dicionário diz que livre-arbítrio é a capacidade que o indivíduo tem de tomar resolução dependente apenas da sua própria pessoa, é a pessoa que pode dispor de si sem ter que dar satisfações a nenhum senhor. Tenha paciência. Acreditar que o homem tem todo esse poder é você colocar o homem no lugar de Deus, é você rebaixar Deus para a posição do homem. É dizer que o homem é que comanda o seu próprio destino. Isso contraria toda a verdade das Escrituras Sagradas. Toda a verdade. Eu vou terminar esse recadinho de hoje com as palavras de Davi, que são preciosas, que nos mostram a realidade dessa soberania de Deus. O problema é que 90% ou mais do povo de Deus não conhece Bíblia, vai à igreja só para ouvir história, um dia vai, uma semana vai, aí ouve o pregador dizer que Jesus curou o cego, vai na outra semana que curou os leprosos, vai na outra semana a mulher hemorrágica, vai na outra semana que o Zaqueu que desceu da árvore, vai na outra semana que Jesus multiplicou pães e peixe, vai na outra semana que Deus abriu o mar vermelho, só ouve histórias. Só conhece os milagres, os prodígios que Deus realizou, mas não conhece Bíblia, não conhece a palavra, não conhece a verdade. A verdade é essa aqui, ó. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Olha como é diferente as palavras de Davi das palavras que 99% dos pastores de hoje usam. Olha a diferença. Olha o que é um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha conhecimento de Deus. Ele diz, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Meu irmão, Deus é o dono de tudo que há nos céus e na terra. O nosso Deus é chefe sobre todos, domina sobre tudo. Na sua mão há força e poder. Está na minha Bíblia. Está na tua Bíblia isso aqui? Olha, só não enxerga isso quem não quer enxergar. E quem não quer enxergar é porque de Deus não é. Essa que é a grande realidade. Deus domina sobre tudo. Olha, eu louvo a Deus por conhecer essa verdade, essa palavra. No próximo encontro, nós vamos falar de coisas mais profundas do Pai. Até lá.